A mente humana, um campo de batalha invisível e constante, é o ponto de origem de todas as escolhas, sentimentos e percepções que moldam a existência. Muitos se encontram perdidos em um labirinto de pensamentos tóxicos, ansiedades paralisantes, medos profundos e ecos de um passado que insistem em aprisionar o presente. Há uma guerra silenciosa travada no santuário da consciência, onde as fortalezas do engano, da amargura e da desesperança parecem impenetráveis, erguidas por anos de influências mundanas, feridas não curadas e sementes de descrença plantadas em solo fértil. A sensação é de um peso constante, uma neblina que turva a visão espiritual, impedindo a clareza, a paz e a verdadeira conexão com o propósito divino. Este estado não é meramente um incômodo psicológico, é uma realidade espiritual que afeta cada fibra do ser, comprometendo a capacidade de experimentar a plenitude da vida que foi prometida. Mas o que realmente acontece quando o Criador do Universo decide intervir neste caos, quando ele estende sua mão soberana para começar a purificar a mente? Não é um processo suave ou superficial, como a brisa que afaga a pele. É uma operação divina, muitas vezes dolorosa, mas infinitamente necessária e transformadora, que se assemelha mais a uma cirurgia espiritual profunda, desvendando camadas e expondo raízes. É o início de uma reengenharia completa do seu universo interior, onde cada pensamento, cada intenção, cada memória é submetida ao escrutínio da luz divina. E aquilo que antes parecia inofensivo ou insignificante, revela-se um nó atado, uma ferida supurada, um grilhão invisível. Esta purificação não é um evento isolado, mas uma jornada contínua, onde o Espírito Santo se move com precisão cirúrgica, desfazendo enganos e reconstruindo a paisagem mental para alinhá-la com a verdade e a pureza de Deus. É a guerra espiritual levada ao seu campo mais íntimo, com a promessa de uma vitória que transcende qualquer compreensão humana, culminando na restauração da mente à sua forma original e divina, capaz de refletir a imagem e o caráter do Altíssimo. O primeiro sinal inconfundível de que Deus está operando essa purificação é uma intensificação da consciência do próprio estado interior. Aquilo que antes era aceitável ou simplesmente ignorado, de repente se torna evidente, quase insuportável. Pensamentos de inveja, julgamento, amargura, impureza ou ansiedade que antes passavam despercebidos ou eram justificados, começam a saltar aos olhos da alma com uma clareza perturbadora. É como se um véu fosse removido e a pessoa passasse a enxergar a verdadeira condição do seu próprio coração, revelando as motivações ocultas e as inclinações pecaminosas que residiam nas profundezas. Essa nova percepção, embora desconfortável, é o primeiro passo crucial. É o Espírito Santo atuando como um holofote espiritual, iluminando os recônditos mais escuros da mente, não para condenar, mas para revelar a necessidade de uma transformação radical. A pessoa sente um peso, uma inquietude, um anseio por algo mais puro e verdadeiro, que antes não existia com tal intensidade. O mundano perde um pouco do seu brilho, o superficial se torna insípido, e a busca por um sentido mais profundo ganha força, impulsionada por uma insatisfação santa com o status quo do próprio interior. Essa fase inicial pode ser bastante desafiadora, pois confronta o indivíduo com as suas próprias sombras, com as verdades incômodas sobre si mesmo que foram cuidadosamente guardadas ou ignoradas por tanto tempo. E é exatamente nesse confronto que o trabalho de purificação começa a ganhar terreno. Em seguida, o processo divino começa a desmantelar as fortalezas mentais. Por anos, crenças limitantes, padrões de pensamento negativos e narrativas falsas sobre si mesmo e sobre Deus foram construídas e reforçadas.
Podem ser pensamentos de que não é digno, que nunca será bom o suficiente, que está destinado ao fracasso, ou que Deus está distante e indiferente. Essas fortalezas, embora invisíveis, atuam como prisões mentais, ditando comportamentos e limitando o potencial espiritual. Quando Deus inicia a purificação, Ele começa a expor a fragilidade dessas construções, revelando que são fundadas na mentira e não na verdade divina. É como se as rachaduras aparecessem nas paredes que pareciam tão sólidas, permitindo que a luz da palavra penetre e as desfaça. A pessoa começa a questionar o que sempre acreditou ser verdade, a duvidar das vozes internas que antes pareciam incontestáveis. Esse desmantelamento é muitas vezes acompanhado por uma sensação de vulnerabilidade, de terra movediça sob os pés, pois antigas certezas são abaladas. Contudo, essa aparente instabilidade é, na verdade, um sinal de que o terreno está sendo preparado para a construção de algo novo e inabalável, fundamentado na rocha da verdade de Cristo, onde as ruínas das antigas fortalezas cedem espaço para a arquitetura da mente renovada. O instrumento primordial que Deus utiliza para essa purificação é a sua palavra. A Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas ou de códigos morais. É um manual de instruções para a alma, uma espada afiada que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, como está escrito em Hebreus 4:12. Quando a mente começa a ser purificada, há um renovado apetite pela palavra de Deus. O que antes era lido por obrigação ou como um mero ritual, agora se torna um alimento vital, uma fonte de água viva para a alma sedenta. Cada versículo, cada passagem, parece falar diretamente à situação presente, trazendo revelação e entendimento. A palavra se torna um espelho que reflete as impurezas, mas também um bálsamo que cura as feridas. Ela confronta os enganos, corrige as distorções e implanta novas sementes de verdade. É por meio da meditação e da assimilação da palavra que os padrões de pensamento são reconfigurados, que as mentiras são desmascaradas e que a mente começa a ser preenchida com o que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, admirável, excelente ou digno de louvor, conforme exorta Filipenses 4:8. Este processo é contínuo. A cada nova leitura, a cada nova meditação, uma nova camada de impureza é removida e a mente é progressivamente transformada à imagem de Cristo. A oração, nessa jornada de purificação mental, deixa de ser uma mera lista de pedidos e se transforma em um diálogo íntimo e constante com o Pai. É através da oração que a pessoa derrama diante de Deus suas ansiedades, seus medos, suas confusões e suas lutas internas. Há uma abertura e uma honestidade que antes não existiam, pois a purificação da mente também quebra as barreiras da hipocrisia e do orgulho espiritual. A oração se torna um ato de rendição, de entrega das batalhas mentais nas mãos do Todo-Poderoso. É no silêncio da presença divina ou no clamor angustiante que o Espírito Santo sussurra verdades, revela as raízes dos problemas e infunde paz. Através da oração, a pessoa encontra a força para resistir às tentações que antes dominavam seus pensamentos e para rejeitar as mentiras que a assombravam. O coração é esvaziado das impurezas e preenchido com a presença consoladora e fortalecedora de Deus. A mente purificada aprende a depender não de suas próprias capacidades ou raciocínios, mas da sabedoria e do poder que vem do alto, estabelecendo uma nova fundação para a paz interior que excede todo o entendimento e que guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. Se esta mensagem está falando ao seu coração e você deseja permitir que Deus continue transformando seus pensamentos todos os dias, faça uma declaração de fé agora mesmo. Escreva nos comentários:
Minha mente está sendo purificada por Deus. Ao escrever essa frase, você estará assumindo um compromisso diante de Deus de buscar uma mente renovada pela sua palavra. E se este vídeo fortaleceu a sua fé, compartilhe também qual área da sua mente você está entregando ao Senhor hoje. Seu testemunho pode ser exatamente o incentivo que outra pessoa precisa para começar sua própria jornada de transformação espiritual. Um dos aspectos mais palpáveis da purificação da mente é a gradual libertação da ansiedade e do medo. Antes, a mente era um ninho de preocupações, projeções negativas sobre o futuro, ruminações sobre o passado e medos infundados. Cada decisão era cercada de apreensão, cada incerteza gerava tormento. Mas à medida que Deus purifica, Ele implanta uma paz que transcende as circunstâncias. A pessoa começa a perceber que suas preocupações são entregues a Deus e que Ele é soberano sobre todas as coisas. A confiança em sua providência substitui a necessidade de controle. O medo do futuro diminui porque a fé na fidelidade de Deus aumenta. É um processo gradual, mas perceptível, onde os picos de ansiedade se tornam menos frequentes e menos intensos, e os períodos de calma e serenidade se prolongam. A mente não mais se prende às teias da preocupação, mas aprende a descansar na certeza de que Deus cuida de tudo. Essa paz não significa a ausência de problemas, mas sim a capacidade de enfrentá-los com uma serenidade interior, sabendo que não se está sozinho e que o Senhor é o refúgio e a fortaleza, socorro bem presente na angústia, como se lê em Salmos 46:1. A mente purificada, livre das amarras do medo, é capaz de discernir com clareza a voz de Deus, que antes era abafada pelo clamor das preocupações e das dúvidas. A purificação mental também implica em um rigoroso processo de desidentificação de velhas narrativas e de formação de uma nova identidade em Cristo. Por toda a vida, o indivíduo constrói uma autoimagem baseada em suas experiências, fracassos, sucessos e na opinião alheia. Essas narrativas, muitas vezes distorcidas, criam rótulos e limitações autoimpostas. Quando Deus purifica a mente, Ele começa a quebrar esses espelhos deformados e a revelar a verdadeira identidade de quem se é em Cristo. Amado, perdoado, escolhido, filho de Deus, herdeiro, co-herdeiro com Cristo. Há uma redescoberta de propósito, uma nova compreensão do valor próprio que não se baseia em desempenho ou aceitação humana, mas na aceitação divina. Essa mudança de identidade é um pilar fundamental da purificação, pois muitos dos pensamentos tóxicos e limitantes derivam de uma autoimagem distorcida. A mente purificada não se vê mais através das lentes do pecado, da vergonha ou da condenação, mas através das lentes da graça, da redenção e da filiação divina. É a passagem de uma identidade baseada no que se fez para uma identidade baseada no que Cristo fez. Um renascimento espiritual que se manifesta primeiro na maneira de pensar e de se perceber diante de Deus e do mundo, abrindo caminho para uma liberdade que o mundo jamais poderia oferecer. Outro aspecto crucial é a quebra de ciclos de pensamentos negativos e destrutivos. A mente impura, por vezes, se torna refém de padrões repetitivos de crítica interna, de vitimização, de ressentimento ou de pensamentos obsessivos. São como trilhas neurais profundamente gravadas, que levam sempre aos mesmos destinos de dor e desespero. Quando a purificação divina se intensifica, o Espírito Santo capacita a pessoa a identificar esses ciclos e a interrompê-los. Não é apenas uma tentativa humana de pensar positivo, mas uma capacitação espiritual para confrontar e rejeitar esses pensamentos no nome de Jesus. Há uma nova vigilância, uma capacidade de discernir a origem desses pensamentos, se vem de Deus, do próprio eu caído ou do inimigo,
e de reagir de acordo com a verdade da palavra. A mente que antes era um playground para o inimigo, onde ele lançava sementes de dúvida e desânimo, agora se torna um santuário protegido pela oração e pela palavra, onde pensamentos que não glorificam a Deus são rapidamente identificados e expulsos. É uma disciplina mental que é cultivada e fortalecida pelo Espírito, permitindo que a mente seja preenchida com pensamentos que edificam, que trazem esperança e que glorificam ao Criador, transformando o campo de batalha em um jardim de paz. A purificação da mente também se manifesta na renovação dos sentimentos e emoções. Uma mente impura está frequentemente atrelada a sentimentos de amargura, ira, culpa, vergonha e tristeza profunda. Essas emoções negativas podem ser tão dominantes que obscurecem qualquer tentativa de alegria ou paz. À medida que Deus purifica, Ele trabalha nas raízes dessas emoções, muitas vezes ligadas a feridas passadas, mágoas não perdoadas ou decepções profundas. A pessoa é levada a um processo de cura emocional, onde o perdão é estendido a si mesma e aos outros, e onde as dores são entregues aos pés da cruz. O Espírito Santo age como um curador, trazendo consolo e restauração. Não é uma supressão de emoções, mas uma transformação delas, onde a ira cede lugar à paciência, a amargura à compaixão, a culpa ao perdão e a tristeza a uma esperança inabalável. O indivíduo aprende a processar suas emoções de forma saudável e santa, sem permitir que elas dominem sua mente ou o levem a reações destrutivas. É uma jornada em direção à saúde emocional, onde a mente é liberta do peso de emoções tóxicas e pode experimentar a verdadeira alegria e a paz que vem de um coração e uma mente limpos diante de Deus. Outro efeito profundo da purificação mental é a aguçada capacidade de discernimento espiritual. Antes, o indivíduo podia estar suscetível a enganos, a falsas doutrinas, a manipulações ou a vozes que o desviavam do caminho de Deus. A mente impura e confusa é um terreno fértil para a semeadura de mentiras. Contudo, com a purificação, a mente se torna mais alinhada com a mente de Cristo, e o Espírito Santo concede uma sensibilidade maior para distinguir entre o bem e o mal, entre a verdade e o erro, entre o que vem de Deus e o que vem do inimigo ou da própria carne. A pessoa desenvolve uma palatabilidade espiritual, que rejeita automaticamente o que não é puro ou verdadeiro. Mensagens enganosas, filosofias vazias e influências mundanas que antes poderiam ter sido sedutoras, agora são identificadas e repelidas. Essa nova capacidade de discernimento não é baseada em intelecto humano, mas em uma iluminação espiritual que permite ver além das aparências, compreendendo as motivações e as intenções por trás das palavras e ações. É uma proteção divina contra os ataques espirituais que visam confundir e desviar a fé, tornando a mente um farol de clareza em um mundo de crescente escuridão e confusão. A purificação da mente também se traduz em uma transformação visível nas ações e no comportamento. É impossível que a mente seja purificada sem que essa mudança se manifeste externamente. Aquilo que se pensa, o que se crê e o que se medita, inevitavelmente molda o modo como se vive. Com uma mente renovada, os hábitos antigos e pecaminosos começam a ser abandonados, não por mero esforço de vontade, mas por um desejo genuíno e uma nova força que vem de Deus. As palavras proferidas se tornam mais edificantes, as escolhas mais alinhadas com os princípios bíblicos e as reações às situações da vida mais pacientes e amorosas. A pessoa que antes talvez fosse impulsiva, egoísta ou crítica, começa a exibir frutos do Espírito como amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
Essa mudança não é forçada, mas flui naturalmente de um coração e uma mente que estão sendo conformados à imagem de Cristo. É a evidência tangível de que a guerra interior está sendo vencida e que a vitória de Deus na mente se manifesta no dia a dia, impactando todos os relacionamentos e todas as áreas da vida. Finalmente, a purificação da mente leva a uma comunhão mais profunda e autêntica com Deus. Todas as barreiras mentais, as dúvidas, as imagens distorcidas de Deus, os ressentimentos, as preocupações que antes impediam uma intimidade plena, são progressivamente removidas. A mente purificada é capaz de adorar a Deus em espírito e em verdade, sem distrações, sem as vozes internas que competiam pela atenção. Há uma clareza na percepção da presença de Deus, uma sensibilidade à sua voz e um entendimento mais profundo de sua vontade. A vida espiritual se torna vibrante e real, não mais uma performance ou uma obrigação. A pessoa experimenta uma alegria indizível na presença do Pai, uma satisfação que o mundo não pode oferecer. A mente, agora renovada, se torna um instrumento para glorificar a Deus, para meditar em suas grandezas e para amar o próximo com um amor puro. É a vitória final da guerra interna, onde a mente que antes era um caos se torna um santuário para a presença de Deus, refletindo sua glória e sua paz para todos ao redor. Essa é a promessa e a realidade daquilo que acontece quando Deus começa a purificar a sua mente. Uma transformação que começa no mais íntimo do ser e se expande para todas as dimensões da existência, culminando na plenitude da vida em Cristo. E é crucial entender que essa purificação não é um destino alcançado de uma vez por todas, mas sim um caminho contínuo, uma jornada de santificação diária que exige vigilância e entrega constante. O inimigo não cessa de tentar semear dúvidas e pensamentos impuros, mas a mente purificada, que desenvolveu discernimento e fortalezas espirituais, está mais equipada para resistir. A cada dia, a pessoa é chamada a renovar sua mente, a revestir-se da armadura de Deus e a manter-se firme na verdade. Isso significa continuar mergulhando na palavra, persistir na oração, manter-se em comunhão com outros crentes e estar atento às influências que buscam corromper o que foi purificado. A vitória é assegurada em Cristo, mas a manutenção dessa vitória exige a colaboração humana, a escolha consciente de alinhar cada pensamento à vontade divina. É um testemunho vivo de que mesmo em um mundo caído, é possível ter uma mente que reflete a beleza e a pureza de Deus, um farol de esperança e verdade para um mundo que anseia por clareza em meio à escuridão. A mente purificada é, em última análise, um canal através do qual o poder e o amor de Deus fluem para o mundo, impactando vidas e glorificando o seu nome.